Testemunhos Seletos, volume 2, capítulo 16. Cuidado com os ensinos errôneos. Quando Satanás se tornou indesejável no céu, não apresentou ele sua queixa perante Deus e Cristo. Foi, porém, aos anjos que o julgavam perfeito, afirmando que Deus lhe fizera injustiça, preferindo Cristo a ele. O resultado dessa falsidade foi, por motivo de lhe terem aderido, 1/3 dos anjos perderem sua inocência, sua alta posição e seu lar feliz. Satanás instiga os homens a continuarem na terra a mesma obra de inveja e ruins suspeitas que ele começou no céu. Deus não esqueceu seu povo, escolhendo um homem isolado aqui e outro ali como os únicos dignos de que lhes confia a verdade. Não dá a um homem luz contrária à estabelecida fé do corpo de crentes. Em toda a reforma surgiram homens pretendendo isso. Paulo advertiu a igreja de seu tempo. Dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Atos 20, verso 30. O maior mal ao povo de Deus vem por intermédio dos que saem de seu meio, falando coisas perversas. Por eles é blasfemado o caminho da verdade. Ninguém confia em si mesmo como se Deus lhe houvesse conferido luz especial acima de seus irmãos. Cristo é representado como habitando em seu povo e os crentes como edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Efésios 2, de 20 a 22. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, diz Paulo, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Efésios 4, versos de 1 a 6. Aquilo que o irmão D chama luz é aparentemente inofensivo. Não parece que alguém pudesse por aquilo ser prejudicado. Mas, irmãos, é o ardil de Satanás, é a cunha que usa para penetrar. Isto foi tentado repetidamente. Alguém aceita umas ideias novas e originais que não parecem discordar da verdade. Fala disso e sobre isso se demora até que lhe parece revestido de beleza e importância, pois Satanás tem poder para lhe dar essa falsa aparência. Por fim, torna-se o seu tema todo absorvente, o único e grande ponto em volta do qual tudo gira, e a verdade é desarraigada do coração. Assim se iniciam ideias erradas no espírito do irmão D. Começa ele a perder a fé e a questionar a obra do Espírito, que há tantos anos se vem manifestando entre nós. Não é ele homem capaz de manter isso que ele crê ser luz especial sem a comunicar a outros. Portanto, não é seguro dar-lhe influência que o habilite a abalar outras mentes. Seria abrir uma porta pela qual Satanás introduziria apressadamente muitos erros para desviar a mente da importância da verdade para este tempo. Irmãos, como embaixadores de Cristo, advirto-vos que vos guardeis contra esses movimentos desviados, cuja tendência é distrair a mente da verdade. O erro jamais é inofensivo. Nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão. É sempre perigoso. O inimigo tem grande poder sobre os espíritos que não se achem plenamente fortalecidos pela oração e firmados na verdade bíblica. Existem 1000 tentações disfarçadas, preparadas para os que têm a luz da verdade, e a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Apresentai-a a eles com espírito humilde, pronto para aprender, fazendo fervorosa oração, e se eles não virem luz nisto, atendei ao seu juízo, porque na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 11, 14. A sutil obra de Satanás.
Satanás trabalha constantemente, mas poucos fazem ideia de sua atividade e sutileza. O povo de Deus deve estar preparado para resistir ao perverso inimigo. É esta resistência que apavora Satanás. Ele conhece melhor do que nós o limite de seu poder e como facilmente pode ser vencido se lhe resistirmos e o enfrentarmos. Mediante poder divino, o mais fraco dentre os santos é mais forte do que ele e do que todos os seus anjos, e se submetido a uma prova, poderá demonstrar sua força superior. Portanto, o passo de Satanás é silencioso. Seus movimentos são traiçoeiros e suas baterias camufladas. Ele não se atreve a apresentar-se abertamente para não despertar as energias latentes do cristão, a fim de que este não recorra a Deus mediante a oração. O inimigo está se preparando para a última campanha contra a igreja. Por tal forma se ocultou de vista que muitos quase que não acreditam em sua existência, muito menos podem ser convencidos de sua espantosa atividade e poder. Esqueceram-se em grande medida de seu registro passado, e quando ele faz outro movimento de avanço, não o reconhecem como inimigo seu, aquela velha serpente, mas consideram-no um amigo que está fazendo uma boa obra. Alardeando sua independência, onde sob perigosa e enfeitiçante influência, obedecer aos piores impulsos do coração humano e todavia crer que Deus os está guiando. Pudessem seus olhos ser abertos para distinguir o seu comandante e veriam que não estão servindo a Deus, mas ao inimigo de toda a justiça. Veriam que sua alardeada independência é um dos mais pesados grilhões com que Satanás pode prender espíritos desequilibrados. O homem é cativo de Satanás, naturalmente inclinado a seguir suas sugestões e cumprir suas ordens. Em si mesmo não tem poder para opor resistência eficaz ao mal. É só à medida que Cristo nele habita pela viva fé, influenciando-lhes os desejos e fortalecendo-o com o poder do alto, que pode o homem atrever-se a fazer face a tão terrível inimigo. Qualquer outro meio de defesa é inteiramente inútil. É unicamente por meio de Cristo que o poder de Satanás é limitado. É esta uma verdade momentosa que todos deveriam compreender. Satanás está ocupado a todo momento, indo para cá e para lá, andando acima e abaixo pela terra, buscando a quem possa tragar. Mas a fervorosa oração da fé lhe frustrará os maiores esforços. Tomai, pois, irmãos, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6:16. Os piores inimigos que temos são os que procuram destruir a influência dos vigias sobre os muros de Sião. Satanás opera por intermédio de agentes, faz aqui um fervoroso esforço. Opera segundo um plano pré-estabelecido e seus agentes agem em comum acordo com ele. Uma linha de incredulidade alastra-se através do continente e está em comunicação com a Igreja de Deus. Tem exercido sua influência no sentido de solapar a confiança na obra do Espírito de Deus. Esse elemento aqui se encontra operando em surdina. Cuidai e não aconteça ser desencontrados ajudando o inimigo de Deus e do homem, espalhando falsos relatos, criticando e fazendo decidida oposição. Mediante recursos enganadores e instrumentos invisíveis, Satanás opera para fortalecer sua autoridade e colocar obstáculos no caminho do povo de Deus, para que almas não sejam libertas de seu poder e arregimentadas sob o estandarte de Cristo. Por seus enganos, procura ele atrair almas para longe de Cristo, e os que não se acham firmados na verdade, certamente serão levados em suas ciladas. E aqueles que ele não pode seduzir ao pecado, ele perseguirá como os judeus fizeram com Cristo. É o objetivo de Satanás desonrar a Deus e opera com todo o elemento não santificado para conseguir seu desígnio. Os homens que ele torna instrumentos seus para fazer essa obra são cegados, não vendo o que estão fazendo, senão depois de se acharem tão profundamente envolvidos em culpa que julgam inútil procurar restaurar-se e assim arriscam tudo e continuam até ao amargo fim de seu procedimento de transgressão. Satanás espera envolver os remanescentes filhos de Deus na ruína geral que está para vir sobre a terra. À medida que se aproxima a vinda de Cristo, mais determinado e decidido em seus esforços fica ele a fim de os derrotar.
Surgirão homens e mulheres proclamando possuir alguma nova luz ou alguma nova revelação, e cuja tendência é abalar a fé nos marcos antigos. Suas doutrinas não resistem à prova da palavra de Deus. Mesmo assim, almas serão enganadas. Farão circular relatos falsos e alguns serão apanhados pela armadilha. Acreditarão nesses boatos e, por sua vez, os repetirão, e assim se formará uma cadeia que os liga com um arqui-enganador. Tal espírito nem sempre se manifestará em aberto desafio às mensagens enviadas por Deus, mas expressa-se de muitas maneiras uma deliberada incredulidade. Cada falsa declaração feita alimenta e fortalece essa incredulidade, e por esse meio muitas almas serão levadas à decisão do lado errado. Não podemos ser demasiado vigilantes contra toda forma de erro, pois Satanás está constantemente buscando afastar da verdade os homens.